Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari. Hoje eu tô sozinha aqui no estúdio, porém cheia de perguntas de ouvintes, de leitores, de clientes sobre Abu Dhabi. Então eu resolvi gravar esse podcast. Tem post no blog, mas como a gente foi recentemente para Abu Dhabi, são muitas as novidades, então vale a pena um podcast. E eu espero que esse podcast ajude você a se animar a programar uma viagem para Abu Dhabi e também a planejar um roteiro bem legal. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é: vale a pena Abu Dhabi? E eu já respondo que sim, vale muito a pena. A primeira vez que eu fui, eu fiz aquele bate-volta que quase todo mundo faz, saindo de Dubai, para conhecer a mesquita e os principais pontos turísticos. E eu gostei, porém eu achei que faltou tanta coisa, então eu fiquei com essa vontade de voltar e dessa vez eu falei, vou direto para Abu Dhabi, quero conhecer o aeroporto, quero conhecer a cidade, a corniche, quero caminhar com calma. Então, agora eu posso dizer que realmente vale a pena. A outra pergunta que sempre fazem é quantos dias? Quantos dias na cidade? Eu acho que tanto Dubai como Abu Dhabi são cidades que você pode fazer durante uma escala, 2 dias, conhecer os principais pontos. Você pode fazer em 4 ou 5 dias, um pouquinho mais, uma viagem um pouquinho mais longa, mas você também pode fazer uma viagem bastante longa, porque na verdade tem muita atração para ver, e se você fizer um roteiro cheio de atrações, você não tem tempo para descansar nos hotéis que são maravilhosos. Né? Então eu acho que pelo menos uns 4 dias em Abu Dhabi, se você escolher um hotel legal para poder conhecer algumas coisas e também aproveitar o hotel, descansar e relaxar. E para quem já foi a Abu Dhabi algum tempo atrás, já conheceu a mesquita, a corniche, vai pensar, será que vale a pena voltar? E aí eu digo que sim, porque o Louvre, que já não é tão novo, mas várias pessoas ainda não conhecem, então o Louvre de Abu Dhabi, estão construindo o Guggenheim, que vai ser o maior Guggenheim do mundo. Então, tem muita opção de museu, de arte e atrações. Além dos palácios, que são belíssimos, que não são novidade, mas quem não conheceu todos, vale a pena explorar um pouco mais. Além do Khazar Al-Watan e do Emirates, tem alguns menores. Tem também o Emirates Heritage Village, tem várias opções de museus e palácios. E para quem já conhece os parques principais, o da Warner, o da Ferrari, tem a opção também dos parques novos, dos parques reformados, o Aquário Nacional, que é novo também, o SeaWorld, o Water Park, então também tem várias opções. Na hotelaria nem se fala, abriram inúmeros hotéis, um mais lindo que o outro, aquele prédio icônico que tem na ilha, que se vê da corniche, o Rixos, também está funcionando, então assim, tem muita novidade. Uma outra pergunta que eu sempre recebo também é qual região ficar. Ficar perto do Emirates Palace, ficar perto do centro da cidade, perto da corniche, perto do aeroporto, perto do Parque da Ferrari, perto da mesquita, porque de certa forma Abu Dhabi também não é tão pequena assim e tudo requer um deslocamento, né? Então depende um pouco do seu interesse. Eu acho que ficando na região da corniche é ótimo, porque está um pouco equidistante de tudo. Porém, se você vai ficar só 2 dias e vai ficar indo aos parques, o Yas Mall e o Yas Marina, né, faz mais sentido, porque aí você está bem mais perto e tem um hotel maravilhoso lá, o W, que vale muito a pena. Se você vai só ver a mesquita, tem alguns hotéis ali na região da mesquita, e se você quer fazer uma viagem para Abu Dhabi com várias atrações, eu acho que tanto vale a pena ficar na região do centro, da corniche, como também nessa outra região que eu fiquei agora, que eu descobri e achei maravilhosa, com vista para o Emirates Palace, então também é uma opção. E sobre a hotelaria,
Vale a pena ficar num hotel, num super hotel ou um hotel básico para dormir, poder passar o dia todo fazendo passeio? Pensando muito, considerando os preços, a qualidade dos hotéis e as opções que eles oferecem, eu hoje, particularmente, acho que vale muito a pena investir num super hotel, tanto em Abu Dhabi como em Dubai, porque eles têm super hotéis, eles são maravilhosos, os preços são muito bons comparados com o preço de Europa, Estados Unidos, o atendimento é ótimo e a maioria não é novo, vários são novos, né? Mas mesmo os que não são novos, são impecáveis, tanto no serviço como na gastronomia. Então, assim, é difícil não aproveitar o hotel, né? E já que o preço é interessante comparado com outros lugares, eu acho que sim, vale muito a pena. E os hotéis possuem normalmente piscina, sauna, massagem, hammam, que é a sauna úmida, áreas de restaurantes, vários restaurantes, bar, mirante. Então, assim, quanto melhor o hotel, mais você vai desfrutar. E sempre sobra tempo, principalmente se você for no verão ou numa época que já está mais quente, você vai ficar bastante tempo no ar-condicionado do hotel e vai aproveitar muito o hotel. O café da manhã dos hotéis não são baratos, né? Eles têm um preço a partir de uns 30, 40 dólares por pessoa, porém são mega cafés da manhã. Então, assim, se não agendar o café todos os dias, pelo menos alguns dias, porque realmente é uma experiência gastronômica. Eles têm um público, eles atendem a Ásia, os Estados Unidos, as Américas, então eles têm opções gastronômicas para várias nacionalidades. Então, assim, são vários restaurantes em um só. Então, é muito legal também aproveitar o café da manhã e já praticamente sair almoçado, porque são banquetes completos. E além do café da manhã, os restaurantes, né? Eles têm inúmeras experiências, restaurantes de todas as nacionalidades, tem também aquela experiência de jantar às escuras, então também é uma atração buscar os restaurantes dos hotéis, porque normalmente tem uma vista linda, uma decoração maravilhosa, uma comida gostosa. Então, fazer um turismo gastronômico ali por Abu Dhabi também é uma super opção. Outra pergunta que a gente sempre recebe é sobre City Tour e motorista. Motorista, por hora, é difícil de localizar, não é sempre que a gente consegue a disponibilidade. Porém, City Tour de 4 horas ou de 8 horas é super tranquilo, só entrar em contato que a gente faz a indicação. E eu acho que vale muito a pena. Se estiver acompanhando uma guia brasileira, melhor ainda. E eu explico por quê. O inglês da região é um inglês difícil de entender. Como eles têm nacionalidades das mais variadas, paquistanês, hindu, então assim, é difícil às vezes entender o que eles estão falando. E principalmente se for uma explicação histórica, uma curiosidade da cidade, então perde-se muito. Aí eu recomendo um City Tour com guia brasileira. Se o inglês de vocês é bom, aí um motorista, um City Tour com motorista à disposição para 4 horas, fazendo os principais pontos turísticos, pode ser suficiente. Mas vale a pena porque economiza muito tempo no transporte, além do conforto, da praticidade. Então, investe um pouquinho nisso e faz um passeio muito bacana e com conforto. E 2 perguntas que eu vou responder aqui na sequência, que vale a pena ir no período do Ramadã e vale a pena ir no verão? O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, considerado sagrado pelos muçulmanos, e durante esse período os fiéis praticam o jejum, do nascer do sol até o pôr do sol.
E além de todas as práticas e costumes deles nesse período, uma delas é o iftar, que é a refeição noturna, que é a quebra do jejum. Então, quando eles terminam o jejum daquele dia, eles geralmente compartilham com familiares e amigos uma refeição. E isso, para a gente que é turista, é tão interessante porque os hotéis montam uma super refeição noturna. Tem um preço, eles cobram um preço por pessoa, mas é uma refeição muito interessante, muito típica e enorme, super farta. Então, também é uma época que você acaba tendo mais contato com a tradição deles, a religião e os costumes. Então, vale a pena ir no período do Ramadã. Alguns anos atrás, era mais complicado ir nesse período, porque eles eram muito restritos, inclusive nos locais onde os turistas também estavam. Então, não dava para ir nos restaurantes, não era meio proibido comer em público. Então, dificultava um pouco. Não podia música, não podiam várias coisas específicas da religião. Agora, para a gente que é turista, há pouquíssimas limitações, né? Então, eles, de bom tom, seguiam um pouco, tanto na parte de refeições, né? Não comer, assim, na rua ou na frente das pessoas, respeitar um pouco esse período, né, deles, mas... Inclusive, os hotéis fazem algumas coisas especiais. Eu posso dar um depoimento que quando eu cheguei em Abu Dhabi, logo no primeiro farol, assim, passaram algumas pessoas entregando um presente, que era uma caixinha com água, com a tâmara, né, que é onde, quando eles quebram o jejum, eles comem a tâmara, e também tinha um presentinho. Então, assim, é um período festivo para eles, né, e foi super legal, porque a gente foi super bem recebido por causa disso, e no hotel também, a pessoa que nos atendeu, super receptiva, e ainda falou, se vocês estiverem contentes, eu estou contente, e é Ramadã, e sejam muito bem-vindos. Então, é um período lindo. E não tem uma data específica porque depende da lua, mas normalmente acontece entre abril e maio. O suhoor é a refeição consumida antes do amanhecer, que eles se preparam para o jejum, e o Eid al-Fitr é o festival que marca o fim do Ramadã, celebrado com orações, festas e troca de presentes. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, tem muita informação, eu estou falando só assim por alto, para ter uma ideia, né? E a outra pergunta que sempre faz é referente ao verão, né? Eu particularmente não recomendo ir para os Emirados no verão. Eu não gosto muito de calor, me cansa muito, me baixa a pressão, assim, eu não me sinto confortável passeando com muito sol ou com muito calor. Mas tem gente que é super tranquila e adora, inclusive gosta, né? E o verão é bem intenso, é de 40 a 45 graus. Por outro lado, é um destino que, se for para passar calor e para passar essa temperatura de 40 graus, é um destino maravilhoso, porque a maioria das coisas tem ar-condicionado, os corredores têm ar-condicionado, o metrô, a passarela para chegar no metrô, o shopping, a passarela para chegar no shopping, é muito ar-condicionado. Inclusive, eu li que eles estão fazendo ar-condicionado na rua também. Então, tá bem preparado. É só entender que não vai dar para ficar caminhando na rua, não vai dar para ir na praia, porque é muito calor mesmo, né? Mas piscina, a maioria dos hotéis tem piscina indoor também, que dá para aproveitar, tem área externa, porém fechada com vidro, com ar-condicionado, bem preparada. E a vantagem são os preços, que caem às vezes pela metade, né? Então, os hotéis já são maravilhosos, e no verão você consegue ficar nesses hotéis mega maravilhosos ainda por um preço super acessível. E os passeios também têm desconto, então é um período de baixa temporada que eles promovem ainda assim o turismo, abaixando os preços, então também é de se pensar, né? Vai depender de cada um, mas eu recomendo só para quem realmente não tem problema em fazer passeios no verão, com calor.
E quem for no verão, recomendo também um roteiro bem personalizado para poder planejar os trajetos, para não ter que ficar andando na rua procurando atração e deixar isso tudo coordenado, porque aí sim realmente se aproveita. Porque se tiver que caminhar na rua, caminhar horas, ficar procurando coisa, parando em ponto de ônibus, aí realmente é complicado. E essas são as perguntas principais. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma experiência de vocês, comentar, sugerir algum tema, fiquem bem à vontade. Tem post no blog, tanto da primeira vez que eu fui, como agora também, com todas as atualizações, todas as dicas que a gente costuma dar também nos roteiros personalizados. É só entrar em contato, que vai ser um prazer organizar a viagem para vocês, definir hotel, fazer todo um itinerário, assessoria e ajudar vocês a realizar esse sonho de conhecer os Emirados. E para mais informações e contato, nosso e-mail é maripelomundo@gmail.com e o nosso Instagram é @maripelomundo.blog. A gente tem um Instagram dedicado só aos Emirados, que é @Dubai_Maripelomundo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!